né? Comprar na quantidade certa pelo menor preço. Quantidade certa pelo menor preço. Então, basta estabelecer o mínimo, estoque máximo e o lote econômico das compras. Porém, a determinada atitude leva ao sucesso. Ninguém bem-sucedido. Como implementar em cada item os parâmetros de forma correta. Cada item conforme é. Ou seja, da nossa... Sempre desperdícios de materiais, de recursos financeiros, para que não desequilibre o fluxo, que não deixe o fluxo de caixa no vermelho, que nós citamos, né? Ou seja, no prejuízo. Adiamento, corte, custo do custo de estocar, o lote econômico de compras, ou seja, o lote econômico de compras é possível visualizar periodicamente balancear o caixa, ou seja, é a forma importante também de fazer balancear o caixa, ou seja, para que ele obtenha, em vez de prejuízo, né, obtenha lucro. Manter a qualidade e o prazo de entrega dos produtos ou serviços fornecidos. Então, é o nosso terceiro, né, procedimento que nós estamos falando desse nosso processo de compras. A questão, mais uma vez, não é apenas saber o que é melhor, o relacionamento com os fornecedores produz resultados efetivos, já que facilita a comunicação, racionaliza, agiliza e elimina problemas com a qualidade e o prazo de entrega de produtos ou serviços. Da mesma forma que só saber que um software, ou seja, um software que é o CRM, que melhora o relacionamento e ajuda a fidelizar os clientes, não torna sua empresa uma líder de mercado instantâneo. É necessário saber utilizar o CRM de maneira estratégica para melhorar a prática e a gestão dos fornecedores. Ou seja, o outro ponto fundamental na mudança de conceito do fornecedor é a visão da organização, ou seja, as empresas em geral tratam seu fornecedor como credor, ou seja, custos, né? É um elemento de fora da empresa, né? Porque ele não trabalha na empresa, então ele não faz parte da empresa. Ou seja, que ele não faz parte da empresa, mas ele abastece os produtos ou serviços de acordo com a demanda. Por ser um elemento fora, pode ser substituído convenientemente. A questão é, como reagiria qualquer ser humano, ou seja, um fornecedor é um ser humano, né? Então, de qualquer forma, é tratado como uma peça descartável. Então, como será que ele agiria porque um fornecedor não é uma pessoa que está lá no interno da empresa, mas é uma pessoa que nos fornece os produtos ou serviços. Então, ele é um ser humano igual nós, então a gente não deve tratar de qualquer forma. Ficaria realmente preocupado em fornecer produto de qualidade e honrar o compromisso do prazo com toda a dedicação, sinceridade e esforço extra? Creio que não. Para manter a qualidade e o prazo dos produtos fornecidos, é preciso mudar a visão interna da empresa com relação aos seus fornecedores. O fornecedor está apenas fora da empresa fisicamente, mas faz parte da cadeia produtiva da empresa. Então, o que eu falei agora, a visão interna, ou seja, o fornecedor não está no interno da empresa, mas fisicamente ele não está ali. Mas ele faz parte da cadeia produtiva, ou seja, ele é um fornecedor que fornece produtos para a empresa poder vender e gerar lucro. Somente dessa forma será possível pôr em prática, ou seja, realmente acontecer o bom relacionamento com fornecedores. Somente desta forma a empresa poderá reduzir custos, obter o cumprimento da qualidade, prazo de entrega dos produtos. Ou seja, a gente até costuma falar, né, nos negócios que um fornecedor com pessoa do setor de compra, ou seja, com a empresa, é um casamento.
E esse casamento tem que dar certo, né? Se não der certo, não tem como fazer as duas coisas. Então, a gente não pode tratar o nosso fornecedor como um qualquer, a gente tem que tratá-lo bem. Então, esse é um exemplo que eu dei como se fosse realmente um casamento, né? Do fornecedor com a empresa. E como colocar esses procedimentos em prática, né? Então, esses 3 procedimentos que nós falamos. Como vimos nesse artigo, saber que um determinado procedimento é a solução do problema não acaba com o inconveniente, apenas indica o caminho a seguir, mas é preciso dar os passos necessários para chegar ao objetivo final. Quais são os passos para operacionalizar esses procedimentos? Então, quais seriam esses passos para fazer isso, né? Ou seja, para a gente poder pôr todos esses procedimentos, ou seja, todos esses nossos procedimentos que nós falamos, ou seja, quais os passos para operacionalizar, né, os procedimentos, como vai ser todos esses procedimentos, ou seja, pôr em prática. Sem um rígido controle, sem um processo operacional confiável, não há como atingir o nosso objetivo final. Desta forma, para tornar possível executar os 3 procedimentos que nós citamos na prática, um sistema de gestão de compras integrado ao controle de estoque e financeiro é uma ferramenta essencial que colabora com que ocorra uma economia real de tempo dos envolvidos, bem como fornecedores, dados confiáveis para uma análise estratégica das compras. Assim, o nosso sistema de gestão é a solução para se tornar viável a aplicação dos 3 procedimentos básicos, porque o gestor de compras terá nas suas mãos um recurso inteligente que auxiliará na tomada de decisão correta, baseado em metodologias funcionais, ou seja, as metodologias que funcionam em todos esses procedimentos nossos básicos que nós falamos do nosso setor de compra, ou seja, o departamento, o gestor ou o setor nosso de compra, como nós já citamos. Você sabe qual a importância e a influência do setor de compras para o seu negócio? Dentre as atribuições do setor de compra estão a realização das cotações em ordens de compra, as negociações com os fornecedores, o recebimento, a comparação com as propostas, entre outras. Sendo assim, é fundamental que a área seja composta por profissionais qualificados que estejam alinhados com a visão estratégica da empresa. Entenda por que esse setor é tão importante, como ele influencia todo o seu negócio. Ou seja, as pessoas do setor de compras têm que estar sempre, ou seja, os profissionais que vão fazer essa compras no setor do negócio, elas têm que ser qualificadas, ou seja, elas têm que ter a visão, qual a estratégia da empresa. Então, por isso, tem que ser pessoas qualificadas para trabalhar no setor de compras. Para que esse setor, no caso, ele influencia muito o negócio, porque ele influencia se a empresa está obtendo lucro ou obtendo prejuízo. Ou seja, influencia totalmente esse setor de compra a empresa, ou seja, tem toda essa visão desse negócio. Manter a empresa abastecida. O setor de compras é responsável por manter a empresa em pleno funcionamento. Se falarmos da rotina de uma indústria, por exemplo, é preciso considerar que a área será responsável por abastecer a linha de produção com os insumos ou com os produtos, né? Insumo é o exemplo que nós vemos falando, peças, componentes que comporão o seu produto final. Então, nesse caso, as empresas desse setor, a empresa desse nosso setor que nós estamos falando do comércio, ou seja, o setor influenciará, inclusive, no seu processo de vendas. Então, vai influenciar também nas vendas.
Isso porque ele é o responsável por abastecer o estoque dos produtos que serão comercializados na sua loja, ou seja, na sua empresa, ou revendido, né? Que o seu negócio por venda ou atacado, ou seja, o negócio pode ser venda, no caso, venda consumidor ou venda por atacado, né? Então, tanto faz dessa forma.